E as obras que se espalham pelos 4 cantos de Ribeirão apresentam problemas constantes. Falhas na execução dos trabalhos afetam principalmente as atividades do comércio. Muitos desses erros poderiam ter sido evitados. Menos de um mês após a entrega oficial do túnel que liga as avenidas Independência e Presidente Vargas, uma série de reclamações foi registrada por moradores e empresários do entorno. A principal delas é a de um vazamento de água constante que acontece dentro do equipamento. Segundo a vizinhança, ele seria causado por uma mina d'água que foi descoberta durante a execução dos trabalhos. O resultado, litros e mais litros de água desperdiçados. Aqui embaixo do túnel é o aquífero Guarani. Então, tem uma água que está escoando direta, água limpa, e isso está trazendo prejuízo, né, para a população de Ribeirão Preto, que poderia estar usando essa água de alguma forma melhor, né? Na verdade, não é melhor, porque é um desperdício do que está acontecendo. Nossa equipe esteve no túnel para constatar o desperdício, mas foi impedida por um operário que trabalhava no local. Eu tenho que fazer meu serviço. Não, eu sei, mas aqui dentro não vai filmar. Eu não vou filmar aí dentro. É aí dentro o negócio? O vazamento aí dentro? Ah, então tá bom. Você não põe a mão em mim. Não, eu sei, mas só que ó. E esse não é o único problema relatado. Essa empresária vizinha alega que a estrutura da praça ainda não está completa. Isso sem contar as dificuldades no estacionamento e no fluxo de pedestres. Nós tivemos problema com a obra toda, o tempo todo. Estamos tendo ainda vários pontos que ainda não tiveram solução, tanto que a praça não tem lixeira. Como que uma praça não tem lixeira? A 9 de julho foi retirado todo o estacionamento. Ninguém pode mais parar na 9 de julho e nem aos arredores. Nós, moradores, já pedimos isso, reivindicamos, porque a gente não tem estacionamento. Antes o semáforo ficava verde e agora o semáforo só fica vermelho e aí o pedestre não pode passar. Quando ele fica verde, demora pouco tempo e não dá tempo do pedestre atravessar. Na Avenida Francisco Junqueira, onde está sendo implantada uma galeria de água pluvial, as obras estão a passos lentos. Os comerciantes alegam que em conversas informais com os trabalhadores da obra, foi dito que houve um erro na execução dos cálculos e parte do serviço precisaria ser refeita. Eu trabalho aqui na Francisco Junqueira faz 26 anos e nunca vi nada na minha vida que nessa bagunça que está aqui. Ninguém resolve nada. Vem aqui o pessoal da prefeitura analisar aqui certinho a obra, fica meia hora e vai embora. Os funcionários chegam às 8, quando é 2 horas da tarde, os caras vão embora. E fica parado do jeito que está parado aí. A gente não foi informado, não chegou nenhum comunicado. Inclusive, eu verifiquei com todos os comerciantes vizinhos aqui, ninguém foi avisado. E não teve nenhum suporte, ninguém avisa quando que vai terminar, não tem previsão de nada. A revitalização da Avenida 9 de Julho também vem sendo palco de intercorrências. Um operário morreu soterrado logo no primeiro mês de trabalho. Além disso, esse trecho inicial deveria ter sido entregue no dia 26 de setembro, mas teve o prazo prorrogado. Preocupação para o Comitê de Acompanhamento de Obras, já que o atraso prejudica principalmente o funcionamento do comércio. Esse atraso leva a um efeito cascata, justamente por quê? Porque empurra para frente. E aí quando empurra 45 dias para frente, a gente já está falando de Black Friday e Natal, exatamente nesse período. Então fica uma insegurança. Será que vai dar certo? Será que realmente vai acontecer da forma como poderia e deveria acontecer? Será que não vai gerar mais transtornos? E isso acaba diretamente afetando os negócios em si. Não só para os empreendedores, mas também para os colaboradores, para os empregados. Nós já temos notícias aqui de empresas na região da 9 de julho que estão demitindo. Uma empresa apenas que nós temos conhecimento demitiu 5 funcionários. Então, quando nós projetamos isso para todas as empresas que estão nessa região, a preocupação aumenta muito. Na rua Visconde de Inhaúma, onde está sendo implantado o corredor de ônibus, mais problemas. Primeiro, a tubulação de gás foi atingida por um maquinário. No dia seguinte, a rede de água foi rompida exatamente no mesmo local. Erros que, na visão desse engenheiro civil, não podem acontecer.
Normalmente, a maioria desses erros é a falta de uma fiscalização efetiva, não só do cronograma, para você aferir se o tempo de obra está correto e de acordo com o projeto, mas às vezes projetos insuficientes, que não têm todos os detalhamentos, não são projetos executivos de qualidade. Uma fiscalização rígida da prefeitura pegaria já logo na primeira, segunda semana o atraso e já faria a cobrança das empresas responsáveis para cumprir esse prazo e questionar por que o atraso. Ele explica que existem equipamentos para identificar tubulações antes mesmo das intervenções. É preciso otimizar o trabalho para minimizar os impactos. O que não pode acontecer é você fazer um monte de obra ao mesmo tempo, você deixar a cidade inteira em obras e isso não acaba nunca. Ou acabar uma obra, mas não acabar outra, quer dizer, o transtorno nunca acaba. Então a sensação para o motorista, para quem é usuário, quem usa o transporte público, para todo mundo que passa para esses locais, até os comerciantes que estão ali com seus empreendimentos, às vezes sem ganhar dinheiro por causa das obras, para essas pessoas é muito ruim essa situação de a cidade inteira parada indefinitivamente. Porque se ela tiver começo, meio e fim, é um mal-estar passageiro que começa e termina e você logo já colhe os frutos. O problema é essa sensação de que a gente nunca vai colher os frutos, que demora demais. A gente nota relatos de comerciantes dentro do comitê que não estão com o trecho interditado na porta da loja, mas que estão tendo reflexos. Veja você que tem uma padaria a 2 ou 3 quarteirões de distância daqui onde nós estamos. Nós estamos praticamente na esquina da Rua São José com a Avenida 9 de Julho. Essa panificadora já viu cair cerca de 40% o movimento de clientes. E essa panificadora já teve que enxugar o quadro de funcionários. Então existe um epicentro no trecho interditado, mas com reflexos como se fossem ondas de choque nas adjacências. A gente defende o equilíbrio, o bom senso, o diálogo. O diálogo está acontecendo? Está. A prefeitura não deixa de dialogar conosco, mas precisa melhorar. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A empresa responsável pela obra do túnel e a Prefeitura de Ribeirão não se manifestaram até o fechamento desta edição. E conosco, para repercutir todo esse cenário, está o doutor Álvaro Gradin, advogado, a quem eu já agradeço, desejando uma boa tarde, doutor. Nós vimos aí na reportagem ao menos 4 grandes intervenções com problemas dos mais variados possíveis. O que isso representa na análise do senhor? Olha, isso é inadmissível, né? Boa tarde, André, a todos que nos assistem. Absolutamente inadmissível. Um dos princípios administrativos da administração pública previsto no artigo 37 da Constituição Federal é a eficiência. E essa eficiência não foi observada em nenhum instante durante essas obras, seja no seu planejamento, seja na sua aprovação, no seu licenciamento e na sua execução. Então você verifica que se tivessem sido feitas sondagens de solo no momento do planejamento dessas obras, certamente esse túnel não teria sequer acontecido. Se esse túnel tivesse sido feito numa área privada, o proprietário dessa área hoje, ele estaria preso por supressão de vegetação em APP. E a segunda revelação que nos mostra é que essas obras foram entregues antes do seu término. Então, eu sugiro que o Ministério Público comece a investigar esses indícios de improbidade administrativa. E dá para admitir, doutor, uma obra como aquela do túnel, que sofreu tantos atrasos, ser entregue com vazamento de água, praça inacabada, falta de vaga de estacionamento, até problema na travessia de pedestres? De forma alguma. Estudos recentes de geologia descobriram um novo aquífero que passa aqui na nossa região, no Código do 016, que ele é derivado do aquífero Guarani e ele está numa profundidade muito menor. Descobriu-se que o aquífero Guarani é muito mais profundo do que se imaginava e o aquífero Santa Clara, que é derivado do Guarani, ele é muito mais sensível e aflora muito mais do que a gente pensava antes. Provavelmente, essa mina descoberta dentro do túnel, ela deve ser o afloramento desse aquífero Santa Clara. É preciso se averiguar, porque essa obra não poderia ter acontecido no local e da forma que foi feita. Na região central, 2 tubulações foram atingidas pelas máquinas e, numa sequência assim, de poucos dias, essas falhas demonstram um possível despreparo das equipes? Absoluto despreparo e falta de planejamento. Uma obra dessa, ela deveria observar um cronograma e a localização da sua realização
da mesma forma que uma obra privada é exigida. Você exige das obras privadas estudos de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, né? E também, principalmente, o efeito disso no comércio local. A 9 de julho, por exemplo, ela quebrou metade das empresas que estão nela. Os imóveis naquela localidade diminuíram hoje a metade do seu valor de mercado anterior. Tudo isso precisa ser devidamente avaliado antes de se iniciar a obra e da mesma forma que as obras privadas precisam prever contrapartidas ao setor público na sua realização e aprovação, o setor público também precisa prever contrapartidas para o setor privado, para que essas empresas não quebrem e a gente não perca ainda mais empregos, principalmente depois de uma situação pós-pandemia. O Jornal da Clube segue acompanhando essa situação bem de perto. Doutor Álvaro Gradin, agradeço a presença do senhor advogado aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço.